Fala, nação rubro-negra, e a todos que estão assistindo, que vão assistir esse vídeo. Vamos começar mais um conteúdo aqui no canal Wagner Rovap. Nesse vídeo eu vou trazer para vocês um apanhado de toda essa briga contra o rebaixamento, todos os times, ou parte dele, até porque a tabela ainda está um pouco bagunçada ali naquela parte de baixo, porque tem times que faltam 2 jogos a fazer, né? Tem time que tem 2 jogos a menos, tem time que tem 1 jogo a menos, e tem time que já fez os 22 jogos, né? Que concluímos assim, a maioria dos times, pelo menos, já concluiu 22 rodadas, tá bom? Então vou trazer esse apanhado para a gente ver mais ou menos algumas perspectivas. Lembrando que esse conteúdo aqui vai ser um vídeo em sequência, né? Eu tô começando hoje na 22ª rodada, vamos ter a 23ª rodada, e então eu vou fazer a cada rodada um vídeo nessa luta contra o rebaixamento que infelizmente o Vitória se encontra. Muito provavelmente eu vou atingir não só torcedores do Vitória, né? Eu vou atingir também torcedores de outros clubes envolvidos aí nessa briga. E é natural, e eu vou trazer a minha opinião aqui nessa sequência de vídeos, né? Vai pelo menos até a 38ª rodada, eu vou trazer um vídeo por rodada com esse tema, com esse debate, e vou trazer vou trazer aqui os confrontos de cada time envolvido nessa briga. Eu fiz aqui uma artezinha e vou trazer para vocês, tá bom? Sem muita conversa, vamos pro conteúdo, mas antes, por favor, deixa o like e se inscreva no canal. Antes eu vou dar uma passadinha aqui pra gente ver como é que tá hoje a briga contra o rebaixamento. Hoje se encontra nessa briga ali, pelo menos, vamos dizer assim, do Grêmio para baixo, do Corinthians e Ceará para baixo. Aí a gente pode discutir aí quem está envolvido hoje nesse momento do campeonato, nessa briga contra o rebaixamento. A verdade é que o Vitória, que é o primeiro dentro da zona de rebaixamento, tem 22 pontos e o Corinthians tem 26. Mas com uma ressalva, o Corinthians já tem os 22 pontos também. Desculpa, 22 pontos não, 22 jogos, então naturalmente pode ser considerado aí um concorrente do Vitória, o concorrente do Juventude, o concorrente do Fortaleza ou do Sport. O Ceará tem um jogo a menos, tem os mesmos 26 pontos. Então, teoricamente, do Corinthians para baixo. Mas como tá essa bagunça, né, de jogos a menos, alguns têm 2 jogos, um exemplo, o Atlético Mineiro tá aqui nessa briga com 24 pontos, a 2 pontos da zona de rebaixamento, mas tem 2 jogos a menos, então são 6 pontos. Se o Atlético ganhar, chega a 30, então é meio complicado, né? Então o que é que eu fiz? Eu trouxe aqui os confrontos, a tabela até a 38ª rodada, do Vasco para baixo, que até esses clubes aí completar os 22 jogos, eu achei mais coerente assim, para ficar uma coisa mais, não é que seja mais justa, né, mais equilibrada, para depois, daqui a, sei lá, 3, 5 rodadas, se a CBF, enfim, conseguir concluir esses jogos aí que estão atrasados, a gente consegue fazer um apanhado melhor e nosso trabalho fica melhor aqui, né, para poder acompanhar. Então vamos lá. Eu vou trazer aqui primeiro a tabela do Vasco, né? Jogos que restam até a 38ª rodada e jogos atrasados. O Vasco tem um jogo atrasado apenas, que é contra o Bahia, né? O Vasco, nesse segundo turno, fez 3 jogos. Vitória contra o Santos fora de casa, uma goleada absurda, né? Veio jogar em casa, perdeu pro Corinthians, 3-2. Jogou fora contra o Sport e deu 3-2, então um concorrente direto. O Vasco teve 2 confrontos diretos nessa luta contra o rebaixamento e conseguiu fazer 6 pontos, isso é muito importante nessa luta. O Vasco fez aí 6 pontos em 2 jogos de 6 pontos, né? Aqueles concorrentes diretos ali, que é muito importante o time que tá lutando ali, seja por título, seja por classificação para Libertadores ou contra o Z4. Quando a gente se bate aí com concorrente direto, a gente tem que ganhar, né? Tirar pontos, principalmente fora de casa. Foi o que o Vasco fez. Depois do Vasco, vai enfrentar o Ceará em casa. Teoricamente, assim, um concorrente também ali para a Sul-Americana, ou quem sabe contra o rebaixamento também. O Ceará hoje tem 26 pontos, está a 4 pontos da zona de rebaixamento, mas tem um jogo a menos, então nesse momento é um concorrente direto, sim senhor. Depois pega o Flamengo no Maracanã, depois do Cruzeiro, depois do Palmeiras, depois do Vitória no São Januário. É mais ou menos aqui os próximos 5 jogos do Vasco, né? Tem jogos muito duros, principalmente contra Palmeiras, Cruzeiro e Flamengo. 3 jogos complicadíssimos aí.
E tem 2 jogos também contra concorrentes direto, que é contra o Ceará em casa e contra o Vitória em casa. Então, a perspectiva do Vasco aí é essa de momento, né? 3 jogos, desses próximos 5 jogos, 3 jogos duríssimos contra times que estão lutando para título, né? Que são Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras. E 2 jogos também de times que estão lutando ali junto com o Vasco pro rebaixamento. E paralelo a isso também tem um jogo atrasado que ainda não foi marcado, que é contra o Bahia, que também é um time que tá lutando lá em cima, infelizmente, né? Vamos trazer aqui agora a tabela do Santos. A tabela do Santos, de momento, é essa, né? O Santos também tem um jogo atrasado contra o Palmeiras, que ainda não sabemos quando será marcado esse jogo, né? Então, os 3 primeiros jogos do Santos no retorno, o Santos perdeu 2 e empatou 1, né? Então, a vida do Santos, além de estar mal na tabela do campeonato, está muito mal também dentro de campo, assim, futebolisticamente falando, o Santos não está se encontrando em campo, né? Então, o Santos, vale lembrar que trocou de treinador, demitiu o antigo treinador, que eu esqueci o nome agora, e contratou o Vojvoda, que estava no Fortaleza, que foi demitido também há pouco tempo, né? Então, o Santos tem um treinador novo, fez algumas contratações nesse final de janela, chegou uns 3 jogadores aí, alguns estrangeiros, inclusive, e o Vojvoda vai ter esse tempo aí da data FIFA, né? Dos jogos da seleção, basicamente vão botar umas 2 semaninhas para ter treinamentos, que isso é muito importante, né? Quando chega um treinador novo para implementar ali alguma coisa nos treinamentos, isso é muito bom para um time que trocou de treinador, mas de momento o Santos não tá tá mal dentro de campo, mal tá na tabela também, vem de 3 resultados ruins aí, duas derrotas e um empate, né? Pegou o Bahia reserva, inclusive na Fonte Nova, tomou 6-0 do Vasco, o Vasco também que tá mal na tabela, conseguiu tomar 6-0 do Vasco e empatou com o Fluminense em casa. Os próximos 5 jogos do Santos: Atlético Mineiro fora de casa, São Paulo em casa, é um clássico, Red Bull Bragantino fora de casa, Grêmio em casa e Ceará fora de casa. Desses 5 jogos aí, eu acredito que esses 5 jogos, dependendo de como o Santos volte dessa parada aí, trocou de treinador, tem essa questão. Tem o fator Neymar, que a gente não pode esquecer, né? Neymar é um diferencial, né? Para qualquer time do Brasil, né? É um cara como o Neymar no time, se estando bem fisicamente focado, é um diferencial assim absurdo. Então a gente não pode esquecer desse detalhe, né? Eu acho que nesses próximos 5 jogos aí o Santos tem condições de pontuar bem, né? A minha avaliação é essa. Vai jogar contra o Atlético Mineiro fora, né? É um adversário direto, o Atlético Mineiro não tá bem também. Contratou o Sampaoli, Sampaoli é um técnico assim bom, mas problemático. É um outro treinador também que eu não sou muito fã. Enfim, vai pegar o São Paulo, que tá bem com o Crespo. O Crespo tá conseguindo dar um padrão de jogo. Red Bull não tá bem no campeonato, começou muito bem, né? Mas tá em baixa aí. Tem perdido muitos jogos, inclusive dentro de casa. Depois pega o Grêmio em casa, é um jogo também imprevisível, tudo pode acontecer nesse jogo. E depois pega o Ceará fora de casa, que também é um jogo complicado, mas um jogo também que tudo pode acontecer. Depois, logo em sequência, tem Corinthians, tem Vitória em casa, 2 jogos em casa seguido. Então, assim, são jogos assim abertos, né? Essa sequência aí. Tem alguns 2 clássicos, né? Clássico acaba que nivela ali. Então, e fora tem um jogo atrasado também, que é contra o Palmeiras. Então, a tabela do Santos aí, apesar de ter 2 clássicos, né? Se alguém quiser considerar também o Red Bull um clássico, tem 3 clássicos em 5 jogos. É uma tabela palpável aí para somar alguns pontos importantes ali naquela luta, né? E ainda tem um jogo atrasado contra o Palmeiras que a gente não sabe quando vai acontecer. E agora vem o Vitória, né? O grandíssimo Vitória, o colossal, o melhor time do mundo. O Vitória não tem jogo atrasado, né? É um dos times ali no campeonato que não tem jogo nenhum atrasado, fez os 22 jogos até agora. Nos últimos 3 jogos, 2-2 contra o Juventude, no Barradão, dando 2-0, deixou empatar, absurdo, né? Vitória, nos últimos 4 jogos no Barradão, empatou 3 de 2-2 e ganhou 1, que foi contra o Atlético Mineiro, que tá logo em sequência ali. Tomou aquele acachapante 8-0 contra o Flamengo, vergonhoso, a maior goleada da história do pontos corridos do Campeonato Brasileiro. Resultado que vai ficar marcado para sempre aí na história do Vitória. Vergonhoso.
E 1-0 contra o Atlético Mineiro no Barradão. Jogo que foi uma virada de chave ali. Espero que seja uma virada de chave aí, né, para os próximos jogos. Vitória também que trocou o treinador, demitiu Fábio Carille. Anunciou o Rodrigo Chagas como um interino. E depois dessa vitória contra o Atlético Mineiro, logo na semana, efetivou até o final do campeonato, assim espero, né? O Rodrigo Chagas. Rodrigo Chagas, para quem não conhece, é uma cria da base do Vitória, né? Foi um jogador que tem uma vasta história aí com a camisa do Vitória. Estava no time de 93, vice-campeão contra o Palmeiras. Estava no time de 99 também, que foi a semifinal do Campeonato Brasileiro contra o Atlético Mineiro. Foi convocado para a seleção brasileira, vestindo a camisa do Vitória. Então é um cara que tem identificação com o Vitória, um cara que conhece o Vitória, conhece a torcida. Espero que faça um bom trabalho aí e que consiga tirar o Vitória dessa situação, tá bom? Mas a verdade é que vai ter um papel muito complicado, uma tarefa dificílima, porque a verdade é que, assim, na minha avaliação, tirando todo o clubismo, assim, eu não acho o time do Vitória horrível, né? Claro que tem algumas carências ali, principalmente na defesa, naquela linha defensiva, aquela primeira linha defensiva, que é zagueiros e laterais. Eu acho que o maior problema do Vitória está ali, né? O Camutanga voltou e acho que talvez tenha resolvido ali, entre aspas, o problema da zaga do Vitória, mas temos um problema gravíssimo nas duas laterais. O Vitória, na lateral esquerda do Vitória, o Vitória contratou Ramon, né, que é um jogador da base do Flamengo, teve passagem na Europa, tinha voltado para o Brasil, o Internacional, né, repatriou ele, mas a verdade é que o jogador não, apesar de ter surgido muito bem, com muita expectativa no Flamengo, até agora, nos jogos que fez no Vitória, não me agradou, né. E é o que tem, o banco dele é o Michael Jesus, é um jogador da base de 20, base não, é da base do Atlético Mineiro, que está emprestado, 20 anos, e não passa ali muita confiança, até pela idade e tal. Enfim, tem um problema gravíssimo na lateral esquerda, depois da lesão do Jamerson, né? Na lateral direita, temos hoje no elenco 3 laterais direitos, desculpa. Claudinho, Raul Cáceres e o Paulo Roberto, que é da zaga, que foi o que jogou agora o último jogo contra o Atlético Mineiro. Da minha avaliação, nenhum dos 3 é um jogador assim que possa dar confiança, né? Os 3 bem, condições físicas e tal, eu escalaria Raul Cáceres pela experiência, pelo aspecto defensivo, é um pouco mais defensivo e ali pode ajudar um pouco mais nessa questão, né? Mas a linha defensiva do Vitória, a primeira linha, é o maior problema do elenco. Depois, meio campo e ataque, ali, acho que com o que tem, dá para se virar, né? Tem times piores aí, ajustando, escolhendo o melhor esquema do jogo pelos jogadores que tem, dá para resolver. Vamos ver o que vai acontecer, né? Vitória tem, nos próximos 5 jogos, Fortaleza fora de casa, Fluminense em casa, Grêmio fora de casa, Ceará em casa e Vasco fora de casa, depois em sequência o Bavi, né? O Vitória tem o Fortaleza é um time que tá dentro da zona de rebaixamento também, trocou de treinador, trouxe o Palermo, aquele mesmo centroavante do Boca Juniors, que agora é treinador. O Fortaleza trocou de treinador. Vai jogar um confronto direto, que aquele jogo que é aberto, tudo pode acontecer, né? Aquele famoso jogo de 6 pontos. Então é um jogo que eu particularmente não consigo fazer nenhuma previsão aqui nesse jogo, né? Depois pega o Fluminense, que é um time bom, né? Um time que foi bem no Mundial, tá bem no Brasileiro dentro das possibilidades, tá bem na Copa do Brasil, tá bem no Sul-Americano, então tem um time perigoso, mas por estar envolvido em muitas competições, eu não sei qual o time do Fluminense que vai ao Barradão. Então é esperar para ver, mas o Vitória tem sim condições de ganhar do Fluminense do Barradão. Mas é um jogo aberto que tudo pode acontecer. Depois o Grêmio fora de casa, jogo complicado. Jogar com o Grêmio fora de casa é sempre complicado. O Vitória não tem sorte contra o Grêmio, né? Então é um jogo assim que é complicado, né? Ceará em casa é um confronto direto também, clássico nordestino. É um jogo aberto que tudo pode acontecer também. E Vasco fora de casa depois do Bavi. São os 6 jogos aí em sequência. Espero que o Vitória vá bem nesses jogos para poder sair logo daquela zona de rebaixamento, tá bom? Depois daqui o Juventude. O Juventude tem um jogo atrasado contra o Palmeiras fora de casa. Jogo duro, não precisa nem dizer, né? Jogo que muito difícil do Juventude ganhar. Mas futebol é dentro de campo, tudo pode acontecer, né? Nos últimos 3 jogos do Juventude, o Juventude empatou em casa contra o Vitória. Perdeu
empatou fora de casa contra o Vitória, perdeu em casa pro Botafogo 3-1 e ganhou fora de casa contra o Ceará, né? Que é eu acho ainda pra mim que é um confronto direto também contra o rebaixamento. Eu acho que ali, quando afunilar mesmo o campeonato, eu acho que o Ceará vai vir pra essa briga. Ceará que tá a 4 pontos da zona de rebaixamento e tem um jogo a menos que é contra não lembro agora qual é o jogo atrasado do Ceará. Mas enfim, tem um jogo atrasado, né? O Juventude trocou de treinador, trouxe o Carpini, Thiago Carpini, que estava no Vitória. Nos últimos 4 jogos, o Carpini ganhou 2, empatou 1. Ou ganhou 3, empatou 1. Não lembro agora exatamente, né? Então deu ali um suspiro ali de sobrevida ao Juventude, né? Juventude que estava muito mal, fez ali o Juventude, depois que Carpini chegou, fez ali uns 10 pontos mais ou menos, em 5 jogos, eu acho, ou foram 10 pontos em 4 jogos, algo assim. Deu ali uma recuperada legal na tabela. É aquela coisa da troca de treinador, aqueles resultados imediatos. Vamos ver se o Juventude vai manter, né, essa pegada. Tem os próximos 5 jogos do Juventude no campeonato. Vai ser Flamengo em casa, jogo duro, não precisa nada dizer. Mirassol fora de casa. Mirassol tá muito bem no campeonato, outro jogo complicado. Internacional em casa, clássico, aí tudo pode acontecer, né? Depois, Atlético Mineiro fora de casa. Jogo duríssimo também. Atlético Mineiro tem um bom time, trocou de treinador. E depois um confronto direto contra o Fortaleza em casa, né? Outro jogo também que pode pontuar tranquilamente aí o Juventude. E vamos ver como é que vai estar o Fortaleza daqui pra lá, como é que vai ter o Juventude daqui pra lá, depois de 5 rodadas. É difícil fazer qualquer previsão aqui, né? Essa parada aí pode mudar muita coisa no campeonato. Então, é isso. O Juventude tem um jogo atrasado contra o Palmeiras. Tem vindo de bons resultados com o Carpini. E nesses 5 jogos em seguida, tem jogos que tranquilamente não, né? Não vou usar essa palavra não, mas tem jogos que pode pontuar, tipo contra o Fortaleza, contra o Juventude, contra o Internacional em casa, que é um clássico. E tem jogos complicados também, que é contra o Flamengo em casa, contra o Atlético Mineiro, contra o Mirassol fora de casa, que tá muito bem. Então, qualquer perspectiva aqui vai ser irresponsabilidade da minha parte, né? Qualquer perspectiva não. Qualquer análise aqui, se vai ganhar, se vai perder. A gente vai começar a ter uma noção de como estão os times depois dessa parada. E muitos times trocaram de treinador, né? Principalmente times ali daquela zona de rebaixamento, por exemplo. Vitória trocou de treinador, Fortaleza trocou de treinador, Juventude trocou, já deu resultado, que o Carpini. O Vitória também já deu até resultado, que ganhou do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro trocou de treinador, o Santos trocou de treinador. E é isso, né? É difícil fazer qualquer previsão. E agora o Fortaleza, né? Vamos trazer aqui os próximos jogos do Fortaleza. Fortaleza que também tem um jogo atrasado contra o Atlético Mineiro, né? Nos últimos 3 jogos do Fortaleza, que foi os 3 jogos aí que abriu o retorno, foi 3 derrotas, né? Não à toa, o Fortaleza tem 15 pontos ali, né? A 5 pontos do lanterna do campeonato, que é o Sport. Então, uma derrota pro Fluminense, uma derrota em casa pro Mirassol, outra derrota fora de casa pro Internacional, né? O Fortaleza está numa situação complicadíssima e tem um jogo atrasado, mas mesmo assim, mesmo que ganhe esse jogo atrasado, vai precisar pontuar e muito para poder sair ou então encostar ali naquela briga, porque hoje o Fortaleza tem 15 pontos, se eu não estou enganado, deixa eu só dar uma confirmada aqui. É isso, Fortaleza tem 15 pontos, tem um jogo atrasado, mesmo que ganhe esse jogo atrasado, se chega a 18, né, que é contra o Atlético Mineiro fora de casa, então é difícil fazer qualquer previsão. Vai ser complicado, tá complicado. Nesse momento está a 7 pontos do primeiro fora da zona de rebaixamento, que é o Santos, que também tem um jogo a menos. Então a vida do Fortaleza está complicadíssima nesse momento, tá bom? Assim, os próximos 5 jogos do Fortaleza nesse retorno é Vitória em casa, depois Palmeiras fora de casa, depois Sport em casa, São Paulo em casa e Juventude fora de casa. Perceba que nos próximos 5 jogos do Fortaleza vai ter Vitória, Sport e Juventude, 3 confrontos diretos que pode ajudar o Fortaleza a sair daquela situação ou ainda afundar cada vez mais. Porque se perder pro Vitória, por exemplo, ou empatar, se perder pro Juventude fora de casa, se não conseguir ganhar do Sport,
vai complicar e muito a situação. Pode acabar na lanterna do campeonato. Então, Fortaleza contratou algumas peças aí e trocou de treinador também. Vamos ver como é que vai ser essa guinada aí, essa recuperada do Fortaleza, tá bom? A vida do Fortaleza não está fácil. Tem um jogo atrasado contra o Atlético Mineiro que ainda não foi marcado, mas tá complicadíssima a vida do Fortaleza, tá bom? Vamos aqui trazer a tabela e os jogos assim do Sport. O Sport tem 2 jogos atrasados e tem 10 pontos no campeonato. O Sport hoje é o lanterna. Vamos assim, na melhor das hipóteses, se o Sport ganhar esses 2 jogos atrasados, vai a 16 pontos. Mesmo assim, ainda está muito longe do primeiro time fora da zona de rebaixamento, que hoje é o Santos, né? A vida do Sport, assim, eu posso dizer que só um milagre para tirar o Sport da Série B, né? Assim, para mim é o primeiro virtualmente rebaixado do Campeonato Brasileiro de 2025. Nos últimos 3 jogos do Sport, um empate em casa contra o São Paulo, depois de estar ganhando por 2-0. 3-0 contra o Palmeiras fora de casa e uma derrota em casa para o Vasco, que é até então um confronto direto, né? Perdeu para o Vasco num confronto direto. Então, esses jogos contra confronto direto tem que ganhar, tem que matar. Foi o que ajudou o Vitória no passado, inclusive, a se livrar do rebaixamento, né? O Vitória nos confrontos diretos conseguiu ganhar, né? Os próximos 5 jogos do Sport vai ser fora de casa contra o Red Bull Bragantino, depois em casa contra o Corinthians, fora de casa contra o Fortaleza, confronto direto, em casa contra o Fluminense e depois fora de casa contra o Cruzeiro, que está brigando hoje lá no G4, brigando por título, né? Então, assim, a vida do Sport não tá nada fácil. Os próximos 5 jogos do Sport são jogos complicados. Até os jogos que estão em casa também, que teoricamente o time que joga em casa tem melhor chance de vitória, joga melhor, quando tá jogando a favor ali, junto com o seu torcedor. E até os jogos em casa também são jogos complicados. Corinthians, que tem um bom time, e o Fluminense também, que tem um bom time. Assim, Fluminense a gente tem que ver qual o Fluminense que vai enfrentar o Sport. É aquele mesmo ponto que eu trouxe quando eu fui falar do confronto contra o Vitória, né? O Fluminense está envolvido em muitas competições e pode poupar ali um jogador ou outro. Isso pode ajudar o time que vai enfrentar o Fluminense, tá bom? E os 2 jogos atrasados, que são jogos duríssimos também, Flamengo, que não precisa nem dizer muita coisa, e contra o Atlético Mineiro, fora de casa. Atlético Mineiro, apesar de não estar muito bem na tabela, 24 pontos, tem 2 jogos a menos, mas é um time bom, tem um bom time, o Atlético Mineiro, trocou de treinador, e todas essas variantes podem complicar ali pro Sport nesse confronto, tá bom? E é isso, pessoal. Agradeço muito quem ficou até aqui. Eu peço, por favor, não se esqueça de apoiar o canal. Não vai custar nada a vocês, né? Deixar o like, se inscrever no canal, né? No canal Wagner Rovap e hypar aí o vídeo para poder chegar em outras pessoas esse vídeo, tá bom? Forte abraço e fica com Deus até o próximo vídeo e espero que o Vitória saia dessa situação, tá bom? Tchau!